Confederações da Indústria e do Comércio contestam no STF regras da Lei da Igualdade Salarial. A norma foi sancionada pelo presidente Lula e estabelece obrigação de remunerar de forma igual homens e mulheres no mesmo cargo e na mesma empresa. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, alegam que a lei desconsidera hipóteses legítimas de diferenças salariais. Dificulta a oportunidade de defesa pelas empresas em caso de diferenças de remuneração e abre caminho para um injusto dano reputacional às firmas. Pela lei, as empresas passam a ter que apresentar um relatório de transparência ao Ministério do Trabalho, detalhando sua política salarial, e podem ser multadas caso seja verificado desnível nos pagamentos entre pessoas que exerçam a mesma função. Cabe ainda o pagamento de indenização por danos morais aos trabalhadores que se sentirem lesados. De acordo com o IBGE, a diferença entre o que as mulheres recebem em média e os homens chegou a 22% em 2022. Ou seja, olha só, enquanto um homem ganha R$ 1.000 em média, uma mulher fica com R$ 780. Vamos ao debate, porque esse assunto é quente. Cardoso, a medida ajuda ou atrapalha o trabalhador? Olá, Basília. Olá, professor Branovski. Olha, a desigualdade entre homens e mulheres no Brasil é uma vergonha, um escândalo. É algo que só se explica por um machismo enraizado e que precisa ser combatido por toda a sociedade, inclusive pelo Estado brasileiro. Portanto, a lei é muito bem-vinda. Exigir igualdade para quem exerce a mesma função na perspectiva salarial é correto, é ético, é sério. Então, a lei está rigorosamente correta. Por isso me causou um pouco espécie esta ação proposta no Supremo Tribunal Federal, uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, em que se pede a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da lei. Eu não tive a oportunidade de ler inicial, mas tive a oportunidade de folhear alguns pontos que são citados pela imprensa. Então, o que eu vou falar aqui tem a ver com pontos colocados na imprensa. Me parece que um dos questionamentos que é feito é ao se dizer que, olha, não podem ter igualdade salarial porque existem condições que podem sugerir situações diferentes, como, por exemplo, o tempo de serviço, se fala isso, e como um mérito. Ora, mérito é uma situação que pode embutir machismo por trás. Se eu até posso discutir a questão do tempo de permanência na empresa, e não acho isso incompatível com a lei, porque a lei fala que você tem que discutir e colocar de forma transparente os critérios de remuneração, mas você falar de mérito, é através do mérito que se entende que aquele homem é mais competente que a mulher. É através do mérito que a ideologia dominante do machismo se reproduz, e é isso que nós precisamos combater. Achei que foi muito infeliz da parte dessas confederações isso. Tinham dúvida de um dispositivo ou outro? Bem, podiam ter se valido de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade para pedir uma interpretação conforme a Constituição que afastasse a dúvida. Mas não o que eles estão fazendo. O que estão fazendo, na verdade, diante da realidade brasileira, é algo profundamente chocante, a meu ver. Esta lei é boa. Tem que dizer, a lei é boa. Eu tenho uma dúvida, por exemplo, quanto se é uma pessoa que é homem ou que é mulher, não só uma coisa ou outra, mas que é homem ou que é mulher, podem ganhar mais pelo tempo, muito bem. Isso pode ser esclarecido pelo Supremo e não acho que isso é incompatível com a lei, não. Isso ninguém vai dizer, acredito eu, que estaria errado. Agora, outras situações que são questionadas ali no mérito, inclusive chega a se dizer, pasme-se, que só deveria pagar a indenização se houver dolo comprovado. Dolo? Como dolo? Não, basta haver o desnível, a não isonomia para que tenha que pagar. Ou seja, a situação ela é objetiva e independe de uma situação de subjetividade do comportamento do empregador. Então, acho muito infeliz, eu acho que a CNT e a CNI, que são entidades respeitáveis e que eu respeito, deveriam rever a sua posição. Se o texto da inicial diz exatamente aquilo que a imprensa reproduz, é um desastre. Eventuais dúvidas poderiam ser esclarecidas com pedidos de interpretação conforme, até uma declaração de constitucionalidade da lei com pedido de interpretação conforme. Se houvesse base para isso agora, da forma que foi colocado, achei desastrosa. Inclusive com possível repercussão até internacional. No Brasil, há quem diga que é inconstitucional pagar igual para homens e para mulheres. É uma vergonha isso. Acho que a CNT e a CNI deveriam refletir, a CNC, perdão,
e a CNI, errei o nome da confederação, a CNC e a CNI, devem repensar isto com bastante cuidado e, se possível, modificar ou fazer aí uma mudança das arguições. Não sei lá como é que vão fazer. Erraram e erraram feio. A bandeira de igualdade entre homens e as mulheres é uma bandeira humana, ética e democrática. Não foi bem o que fizeram na discussão que propuseram nesta ação junto ao Supremo Tribunal Federal. Interessante, quando o senhor fala dessa repercussão internacional, me fez lembrar que o Brasil é signatário de diversos acordos, né, sobre diversidade, respeito das mulheres no ambiente de trabalho, enfim, uma página aí de discussão que a gente pode tratar em outro momento. Baranovski, essa medida ajuda ou atrapalha o trabalhador? Olá, Basília. Olá, professor José Eduardo Cardoso. É um prazer o convite. A Lei 14.611/2023, ela entrou em vigência em julho de 2023, imbuída dos melhores sentimentos. Aí eu pergunto, precisava de uma lei para determinar que homens e mulheres que exerçam a mesma função devam receber a mesma remuneração? Onde há o bom senso, não haveria o direito, mas precisou-se de uma lei. E precisou-se de uma lei por um motivo. Mulheres ainda são minorias. E pode chocar esse dado porque 52,8% da população brasileira é composta de mulheres, mas as mulheres estão subrepresentadas social, política e economicamente. Pegue a Câmara dos Deputados. Apesar da lei eleitoral, hoje o texto constitucional reservar 30% das vagas às mulheres, e não só das vagas, precisou-se ir além, reservar também o fundo partidário, o direito de antena, tempo gratuito em rádio e televisão para ambos os sexos. Mesmo assim, a Câmara dos Deputados elegeu menos de 18% de deputadas federais. Ou seja, ainda se vive uma crise sobre isso. Se nós pegássemos aqui vídeos antigos de proibição do tabagismo em locais fechados, havia uma discussão muito intensa há 20, 30 anos atrás. Quando assistimos isso hoje, causa espécie. Daqui 20, 30 anos também vai causar espécie assistir esse tipo de debate de uma situação que deriva da prudência e do bom senso. Então, ou seja, essa lei ela vem trazer mais representatividade das mulheres e principalmente velar pela igualdade formal. Aqui sim, tratar ambos da mesma maneira como deseja a nossa lei, a nossa Constituição e todos os tratados internacionais de direitos humanos. Quando se lê, então, essa ação do controle concentrado, 2 pontos me chamam a atenção. Eu destaco esses 2 pontos. O primeiro que a CNC e a CNI aponta a dificuldade da fiscalização disso na prática. Há 2 gerentes, um que exerce uma função e outro em pastas diferentes. Como avaliar se a remuneração deveria ser igual? Isso é um problema da empresa, não é um argumento jurídico. E o segundo ponto, e aqui um fenômeno de direitos humanos também que não deve ser acolhido, é a tal da discriminação indireta. O que é isso? Ou seja, políticas que, apesar de trazerem ingresso e interação de minorias, acarretariam por via indireta, via reflexa, a sua exclusão. Aí eu lembro, então, que nós já passamos por esse debate na licença maternidade. Quem não ouviu? Então as mulheres não serão contratadas. Já que existe uma lei que pode perseguir o empresário, não se contrate as mulheres. Haveria, então, uma discriminação indireta, porque a lei quis melhorar a sua situação, mas acabou prejudicando o seu status. O que eu recordo aqui para finalizar é que ambos não são argumentos jurídicos. Qual o dispositivo da Constituição que foi violado? Bom, estou aqui do lado do professor José Eduardo Cardoso, um dos maiores professores administrativo constitucional. Qual é o dispositivo que foi violado? Quando se lê, então, essa ação do controle, fica difícil encontrar uma violação direta e frontal, se não apenas indireta e oblíqua do texto constitucional. Sim, a lei traz boa prática, a lei traz algo que regula o bom senso e dificilmente, ao meu ver, o STF demoverá essa legislação. Um dos argumentos utilizados, vocês ouviram aí, o nosso público também, é justamente o possível dano para a reputação dessas empresas caso os trabalhadores, mais precisamente as trabalhadoras, viessem reivindicar esse salário igualitário. Olha, a gente está falando de um mesmo salário para as pessoas que desempenham a mesma função. Não é mais nem menos, é igual. E há um argumento que foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal do quanto isso poderia reverter contra a imagem dessas empresas. O fato delas terem entrado com essa medida, estão trazendo essa discussão contra a proposta, contra a lei, já não é algo grave que arranha a sua reputação, a reputação dessas empresas?
Cardoso. Bem, Brasília, em primeiro lugar, meus cumprimentos, professor Brazovski. Eu subscrevo os argumentos dele até mais brilhantismo impossível na defesa daquilo que eu acredito. Eu vou até subestabelecer a ele a continuidade do debate para que ele possa fazer. Agora, esse argumento que você mencionou me perdoa a expressão, a CNI e a CNC, é uma vergonha. Quer dizer, o que atinge a imagem de uma empresa é pagar desigualmente mulheres e homens. Isso atinge. E não, efetivamente, a exposição daquilo que acontece de errado, daquilo que efetivamente ofende o princípio da isonomia que está colocado na Constituição. Claro, ou seja, a própria Constituição já prevê que não pode pagar diferentemente. E espanta que no Brasil ainda seja obrigado a ter uma lei para criar sanções para aqueles que desrespeitam os princípios constitucionais. Mas vamos lá, foi necessário, vamos fazer a lei. Agora, dizer que isso é inconstitucional e que isso atinge as imagens dessas pessoas que efetivamente estão cumprindo a Constituição, estão descumprindo e têm que ser expostas, têm que ser execradas, têm que pagar multa. Quem trabalha com salário diferente entre homem e mulher tem que ser multado. Não pode as confederações, pura e simplesmente, tentar jogar um manto de que nada acontece de errado no Brasil e que estariam sendo expostas injustamente aquelas que pagam indevidamente salários para homens e para as mulheres. Olha, francamente, andaram muito mal ao propor esta ação. Aliás, o que pega mal para os empregadores é as suas confederações que as representam terem proposto uma ação desse tipo. Isso pega muito mal. Quer dizer, pega mal na opinião nacional, pega mal na opinião pública internacional. Quer dizer que no Brasil tem gente que questiona o pagamento igual entre homens e mulheres. Quando a Constituição, no artigo 7º, prevê expressamente a impossibilidade de critérios diferentes remuneratórios, discriminatórios. Olha, realmente, que coisa horrorosa. Eu não tenho nem palavras para descrever e subestabeleço ao professor a quantidade do debate, porque eu achei uma coisa tão descabida, tão despropositada, tão equivocada, que marcha contra o sentido da luta, da igualdade entre homens e mulheres, que é uma luta dura. O professor foi muito feliz. Nós não temos essa igualdade, as mulheres têm que se organizar, têm que lutar, têm que fazer. Nós vimos recentemente na Câmara Municipal de São Paulo uma comissão que engloba como um dos temas das mulheres, que não tem nenhuma mulher integrando a comissão. Ou seja, são coisas que exigem uma ação política, social, pedagógica, para que este machismo latente na nossa ideologia dominante seja atingido e vitimado de morte, para que seja sepultado. Infelizmente, parece que tem gente que não concorda com isso e fica lutando com essa postura misoneísta, machista, na perspectiva de dizer, olha, vamos deixar tudo como está, que está ótimo. Um erro. Professor Baranovski, é a lei ou a resistência a ela que prejudica mais as empresas no Brasil? Ora, não se trata de uma novidade, já temos cadastros da espécie em outras situações. Temos cadastros de empresas inadimplentes, questões tributárias, temos cadastros de empresas que não respeitam os direitos consumeristas, temos cadastros ambientais de empresas que agridem o meio ambiente, por que não, então, ter essa referência às empresas que não respeitam um dos princípios mais basilares, que é a igualdade? Fica até difícil justificar uma situação em que o próprio bom senso já justifica. E mais ainda, nós sabemos que a vida do empresário é bastante difícil, é árdua, elevada carga tributária, desafios jurídicos, nós sabemos disso. Mas essa lei não vem trazer um problema, ela vem trazer uma solução, evitar que mais adiante o empresário seja questionado. Como disse o professor, já havia princípio constitucional tratando dessa igualdade, mas na verdade precisou vir uma lei para explicitar ainda mais uma obrigação de primeira dimensão, segunda dimensão dos direitos humanos, a igualdade. Isso deriva há anos, centenas e séculos. Não precisaria de uma lei para tratar um tema que a própria Constituição, de maneira muito clara e cristalina, assim o traz. Então, a referência à reputação não é um argumento jurídico também. A discriminação indireta alegada nessa ação não é um argumento jurídico. E aqui também endosso um argumento de que talvez, melhor do que a declaração de inconstitucionalidade, aí para traduzir esse termo, né, retirar esse dispositivo da ordem jurídica, melhor seria a interpretação conforme. Vamos dar uma interpretação que aproxime esse texto o máximo possível do texto constitucional, ou seja, facilitando que o empresário aplique essa norma na prática, ao mesmo tempo que tutela o direito das mulheres e, repito, que ainda, infelizmente, são minoria no país. Olha, os senhores que sabem tudo de direito, eu gostaria de saber, diante dessa repercussão negativa junto à opinião pública,
Qual conselho dar às empresas? Desistir dessa ação ou entrar no debate e apresentar de outra maneira os seus argumentos? Cardoso. Bem, olha, eu acho que elas não podem desistir da ação uma vez proposta, né, professor? Eu acredito que ação de controle concentrado, feita besteira, besteira fica. Eu acho que eles poderiam pedir uma retificação da inicial, alguma saída. Agora, ir para o debate nessa questão é jogar a CNC e a CNI numa posição de constrangimento perante a opinião pública nacional e internacional. Deviam fazer um meia-culpa, talvez conversar com o Ministério Público para ver se tem alguma maneira de resolver essa ação, mas fizeram realmente uma sandice do ponto de vista político, humano e jurídico. Não há fundamento algum jurídico para essa tese, como bem disse o professor. Baronovski, desistir da ação ou entrar no debate de outra forma? Exatamente, uma vez proposta a ação do controle concentrado, ela ganha domínio público e a discussão se alavanca oficiosamente, não precisa mais a parte se manifestar, mas esse debate ainda vai passar por advogado-geral da União, procurador-geral da República, teremos talvez o chamado amicus curiae, que enriquece esses debates, trazendo mais luz à questão. Então é um processo que ainda tem muita água para rolar, não se pode desistir nesse momento, mas talvez, aí fica o convite, a energia despendida para se derrubar essa lei, melhor seria uma energia pedagógica para instruir as empresas de respeitar um direito elementar das mulheres e, reafirmo, direito de se ganhar a mesma remuneração para as mesmas funções, e aí não é difícil, qualquer departamento jurídico, qualquer consultoria de uma empresa grande ou pequena consegue realizá-lo a contento.